verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Não é o nosso tema da mensagem de hoje, não vamos falar sobre isso, mas essa é uma verdade maravilhosa. Jesus Cristo voltará. Nós que estamos em Cristo, nos alegraremos com esse dia glorioso, o dia em que Cristo voltará nos céus com grande poder e glória, e todo sofrimento humano terá fim. Louvado seja o Senhor por isso. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz de Cristo e trago a saudação da Segunda Igreja Presbiteriana de Salinas. Nós estivemos lá no domingo passado, domingo e segunda-feira. Domingo à noite pregando no culto, segunda-feira num encontro de casais promovido por aquela igreja, um encontro que contou inclusive com membros de outras igrejas presbiterianas próximas, como a primeira de Salinas, a terceira de Salinas e a igreja presbiteriana de Taiobeiras, cidades do norte de Minas, já perto da divisa com a Bahia. Os irmãos mandaram, então, todas as felicitações, o abraço fraterno à igreja presbiteriana do Jaraguá, e eu transmito, então, aos irmãos nessa ocasião. Bom, meus queridos, nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite, nessa manhã, e nós vamos fazer isso à luz da primeira carta de Pedro. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Primeira de Pedro, 1, versículos 1 e 2. Quero convidá-lo a acompanhar essa leitura. No calendário cristão, o domingo da Santíssima Trindade foi domingo passado. É claro que todo domingo é o domingo da Santíssima Trindade, todo dia é o dia. Mas é um dia do calendário cristão em que a igreja se recorda e evidencia de maneira mais efetiva essa realidade, que a nossa fé e a nossa redenção são trinitárias. Mas eu não estava aqui domingo passado, e eu queria muito falar sobre esse tema, então eu trago para este domingo, domingo de hoje. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ficaremos então restritos a essa pequena porção da palavra de Deus, os 2 primeiros versículos da primeira carta de Pedro, ainda que citando outros textos, mas aqui nós encontramos uma fórmula trinitária, e que aponta que a nossa fé e a nossa redenção são trinitárias. Eu não estou vendo a Carol aqui. Carol está aí? Carol? Eu vou convidar a Carol para que venha aqui à frente. Eu sei que da outra vez ela ficou com vergonha, ela ficou assim, toda tímida. Mas, Carol, eu venho com você aqui, tá? Venho com você para você não ficar sozinha. A Carol está representando aqui as nossas crianças, né? A Sara, a professora, me disse que todas elas sabem disso. Cadê a Sara? É isso mesmo? Todas sabem disso. E a Carol vai representar mais uma vez as nossas crianças, falando sobre esse tema, né? A fé trinitária.
Carol, o que a gente pode falar então a respeito disso? O Pai não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho. O Filho não é o Pai. Opa, então, as três pessoas da Trindade não se confundem, é isso? Não é? Cada uma é uma. Não é? O Pai não é o Filho não é o Espírito não é Deus, as coisas não se confundem. Né? Mas o que mais a gente pode falar? O Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Filho é Deus também. Olha aí, então, as pessoas da Trindade não se confundem, mas todas elas, Pai, Filho e Espírito Santo, são Deus. Excelente. Né? As crianças, ok? É isso mesmo? Você quer vir aqui também? Quer falar também? Não, só quer acompanhar a irmã, né? Não quer falar. Então, nós vamos falar sobre isso nesta manhã. Sobre as três pessoas da Trindade e a obra da Trindade na nossa redenção. Nós vamos orar, tá bom? Pedindo a Deus que nos abençoe. Você quer orar, cara? Não quer. Então, fica aqui comigo que a gente vai orar aqui. Nosso Deus e Pai, muito obrigado porque a nossa fé, a fé trinitária, é a fé que tem sido ensinada nesta igreja a todos, inclusive as nossas crianças. Obrigado porque elas conhecem essa verdade. Ajuda-nos nessa noite a relembrar dessa verdade e a guardá-la no nosso coração, a fim de que vivamos uma vida prática que expresse esses valores e essa fé. Nós lhe pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração, viu? Foi tranquilo? Foi, né? Então tá bom. Obrigado, viu? Então voltemos aqui. Muito bom. Deixa eu tomar uma aguinha primeiro. Assim como na carta aos Gálatas, eu mencionei isso no primeiro capítulo da carta aos Gálatas, quando nós meditamos nela, aqui em Pedro também, nós temos o costume, o modelo antigo de escrever cartas. Pedro começa com uma sequência que é comum: autor, destinatários, saudação. Como em todo o restante do Novo Testamento, Pedro, então, usa a fórmula usual oriental, né, de uma saudação, de um início mais elaborado, mais extensivo. Então, se destaca nessa carta algumas coisas. Né? Primeiro, quem são os destinatários da carta? Já sabemos que é Pedro que escreveu. Tá? Pedro, então, apóstolo de Jesus Cristo, escreveu essa carta. Mas a quem ele destina a carta? Ele diz que essa carta é destinada aos eleitos, eclectoi, aqueles que Deus separou de dentro da grande massa humana, trazendo-os para junto de si. Essa era uma convicção, e por certo ainda é, do povo judeu. O povo da antiga aliança tinha como certo que os judeus, o povo judeu, é o povo eleito do Senhor. Deus escolheu esse povo dentre todas as nações para adorá-lo e para representá-lo na terra, fazendo o seu nome conhecido. Mas 1 Pedro foi predominantemente escrita para cristãos de origem gentílica, não judeus. Então, Pedro deixa claro que esta aplicação também se faz àqueles que não são de origem judia. Eleitos não são só aqueles dentre o povo judeu, mas são povos de todas as nações e de todas as origens. As promessas feitas a Israel são promessas que se reproduzem, que se aplicam a todos os cristãos. Esses eleitos também eram forasteiros, parepidemos no grego, que é a expressão que designa uma pessoa que se encontra por pouco tempo num certo lugar. Alguém que está
de passagem por um território sem intenção de residir ali permanentemente, né? Então, forasteiro não é um morador da terra, não é alguém que mudou, por exemplo, da cidade de São Paulo para Salinas, lá em Minas Gerais. Está lá instalado agora. Não. É alguém como eu, que é morador de São Paulo e que passou ali em Salinas, não foi nem um final de semana, né? Foi um domingo e uma segunda-feira, né? E parte da terça, depois a gente embarcou. Então, num certo sentido, eu sou um forasteiro. Estava ali de passagem, não sou morador da terra, né? E essa expressão, ela denota o fato de que os cristãos, por mais que vivam aqui neste mundo, não devem fincar raízes neste mundo. Nós estamos aqui em caráter temporário. Nós estamos, mas não somos, né? Então, Pedro contrapõe a residência temporária terrena com a nossa verdadeira identidade e com a nossa verdadeira pátria. Nossa pátria está nos céus, né? Somos aqui forasteiros e peregrinos neste mundo. A terceira coisa que Pedro declara na sua destinação é que essas mesmas pessoas se encontram na dispersão, na diáspora, um termo usualmente usado pelo menos de duas formas, né? Em termos geográficos, sendo um termo técnico do vocabulário judaico, designa os judeus residentes fora da Palestina. Então, vamos imaginar o seguinte: o que seria alguém na diáspora judaica, por exemplo? Judeus que moram no Brasil, judeus que moram na Alemanha, judeus que moram no Paraguai, judeus que moram na África do Sul, judeus que moram na Austrália, né? Nos variados continentes e países desse mundo, que não moram ali naquela região da Palestina, né? Na região originalmente dos judeus. Então, são judeus da diáspora, pensando em termos geográficos, né? Mas, num sentido figurado, descreve a situação dos cristãos em qualquer lugar, como pessoas que estão longe da sua pátria, espalhadas por este mundo. Ou seja, nós somos cidadãos dos céus, mas estamos numa diáspora, estamos espalhados por esse mundo todo. Aliás, essa é uma característica da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não está circunscrita, não está presa a apenas um lugar. A Igreja de Cristo está presente no mundo inteiro. Eu estou falando em termos mais gerais, mas se eu pensar, por exemplo, na Igreja Presbiteriana, né? Existem presbiterianos no mundo inteiro. Eu posso sair daqui, por exemplo, de férias, né? E ir para um país, talvez bastante inusitado. Vamos pensar assim, eu vou lá para o Vietnã, um país lá asiático. Fatalmente tem igreja presbiteriana lá. Pode ser até bem pequenininha, diminuta, mas tem igreja presbiteriana. Se eu sair daqui e for para um outro país, num outro continente, pensando no continente africano, né? E for para um país do continente africano, seja ele qual for, tem igreja presbiteriana lá, ou na Oceania, ou nas Américas, ou na Europa, porque a igreja presbiteriana está espalhada pelo mundo inteiro, e a Igreja de Cristo, seja ela qual for a denominação, está espalhada pelo mundo inteiro. A nossa pátria final não é aqui. E nós estamos, então, dispersos pelo mundo. Nesse texto, nós, então, encontramos, né, Pedro escrevendo a estas pessoas e evidenciando o fato de que a nossa redenção é uma obra atribuída ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É certo que a gente, especialmente no Brasil, tem a prática de dizer o seguinte, né? Eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador, né? Muitas igrejas fazem apelo, né? Eu não sei se você já se perguntou isso, pastor, por que aqui a gente não faz apelo, sim, frequentemente, desafio, né?
A prática do apelo é uma prática relativamente recente da igreja, né? E uma prática estranha à igreja de todos os tempos e épocas, né? Muita gente confunde a resposta a um apelo público com a conversão. Pode ser. Pode ser que pessoas que respondam a um apelo público na igreja, de fato tenham se convertido. Mas também pode ser que não. Pessoas podem vir à frente por variados motivos. Porque se sentiu emocionado, porque alguém foi, um amiguinho foi, eu vou também junto. Porque um familiar foi, eu também vou. Nem sempre a resposta pública a um apelo evidencia de fato a conversão. A igreja presbiteriana hoje tem 80 milhões de membros no mundo aproximadamente, a grande maioria crentes sem ter respondido a esse apelo público, mas gente que foi convencida pelo Espírito através da exposição da palavra e se rendeu efetivamente a Cristo aqui dentro, no coração. Pastor, é proibido fazer apelo na igreja presbiteriana? Não, não é proibido. Não é a nossa prática, mas não é proibido, não. Tá? Mas, enfim, vamos falar então um pouco dos papéis, segundo o texto nos apresenta, desta ação redentora que é trinitariana. Em primeiro lugar, o texto nos mostra que Deus conhece os seus eleitos. O texto diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. A experiência dos cristãos como forasteiros eleitos está fundamentada conforme a preposição grega kata, ou seja, segundo, conforme a presciência de Deus. No mundo grego, a palavra prognosis, presciência, tinha um significado que, em princípio, não ia além da capacidade de conhecer as coisas de antemão, conhecer o futuro de antemão. No Novo Testamento, a palavra e o verbo que se correlacionam é prognosken, ou prognosken, que aparece ao todo 7 vezes no Novo Testamento. Em 2 delas, Atos 26:5, 1 de Pedro 1:20, se referem a Cristo, cujo sacrifício na cruz é visto como tendo estado previamente na mente de Deus. Ou seja, Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz era conhecido pelo Pai desde sempre. Das outras 3 passagens, é isso aí. Das outras 3 passagens, uma, Romanos 11:2, se refere ao povo de Israel, e as outras 2, Romanos 8:29 e o texto que lemos, se referem ao povo de Deus da nova aliança. O pensamento nas 3 passagens é de que este povo já tinha sido conhecido de antemão por Deus. A passagem de 1 de Pedro 1, de 1 a 2, afirma que somos eleitos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Quando nós enxergamos, por exemplo, na carta aos Efésios, que Paulo diz que nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, isso nos aponta que Deus nos conhece e Deus estabeleceu o seu plano redentor, Deus determinou nos salvar há muito tempo atrás, em tempos que a gente não consegue nem nominar. Não é o fato de que Deus nos conheceu, que nós nos tornamos então conhecidos diante de Deus no dia em que a graça nos alcançou. Não, o dia em que a graça nos alcançou e transformou o nosso coração, e mudou a nossa natureza, e mudou o nosso destino eterno, é o dia em que a promessa, a escolha, se concretizou na nossa vida, no tempo e na história. Mas Deus já nos conhecia. E eu não sei se é fácil a gente entender isso, ou compreender o alcance disso. Para pensar um pouquinho. Você pensar o seguinte, puxa, antes de Deus criar os céus e a terra, Ele já me conhecia. Já pensou nisso? Seu Toninho, já pensou, seu Toninho? Antes de Deus criar os céus e a terra,
Deus já havia determinado, eu vou salvar o seu Toninho. Já pensou, gente, que coisa maravilhosa? Isso tem a ver com o que Pedro diz aqui, presciência. Como cristãos reformados, nós cremos que, longe de fundamentar a nossa salvação na presciência de Deus, esta passagem, confirma aquilo que Paulo escreve na carta aos Efésios, que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Ou seja, que Deus sabe quem são os seus. Deus não é pego de surpresa, irmãos. Deus não é pego de surpresa. Puxa, imagina a conversa na Trindade ali, né? Você viu, filho, quem aceitou você nesse final de semana na igreja? Fulano, olha, nunca imaginei. Não existe essa conversa para Deus. Não é? Deus escolheu pessoas, um número determinado de pessoas que nós não conhecemos. Qual é esse número? Mas temos que louvar a Deus porque estamos incluídos nele. Deus nos conhece há muito tempo. A gente falou no sábado aqui no Encontro de Casais, a Cris falou, na segunda e na terça lá em Salinas, ontem na igreja precisando do Morro Doce, desafiamos os irmãos até a questão de quanto tempo de casado, se lembra a data de casamento, né? Lembra do dia que conheceu, né? Eu lembro do dia que eu comecei a namorar com a Cris, dia 22 de dezembro de 94. Eu lembro o dia que eu a vi no acampamento de jovens da igreja. Falei, que moça inteligente, né? Eu fiquei admirado. É verdade, é verdade. Ela falando da faculdade e tal, não sei o quê. Falei, que moça inteligente. Sabe, a primeira coisa que me chamou a atenção nela foi isso. A forma como ela se expressava, muito inteligente. Falei, puxa vida, hein? Sabe, deu aquele tchan, né? Como se diz. Então, eu conheço a Cris desde 1993, mais ou menos. Né? Talvez você conheça a sua esposa, ou um amigo, conviveu a vida inteira com uma pessoa, conhece seus pais desde que se deu por conta de que existe. Não é? Deus conhece a gente desde sempre. Desde sempre. Deus conhece cada um dos nossos dias. O salmista diz que no seu livro, todos os nossos dias foram escritos quando nenhum deles havia ainda. É por isso que Davi diz, tal ciência é para mim maravilhosa demais, eu não posso alcançar isso. Eu não tenho condições de entender plenamente isso. Como é possível existir um ser que me criou, mas que antes de me criar, efetivamente, de me moldar como ser humano, de me fazer nascer nesse mundo, já me conhecia antes desse mundo ser estabelecido. A primeira verdade, então, que Pedro nos apresenta aqui é que Deus conhece quem são os seus filhos. Conhece perfeitamente, conhece plenamente. Esse é um conhecimento salvífico, conhecimento salvador. Deus conhece intimamente o seu povo. A segunda verdade que nós podemos extrair no texto é que o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, santifica os seus eleitos. Essa salvação que já estava na mente de Deus é realizada concretamente, então, em santificação do Espírito. A concepção claramente trinitária do verso 2 faz com que pneuma deva aqui ser entendido como uma referência clara e direta ao Espírito Santo. Santificação é a palavra agiasmos, que indica um processo de natureza moral, sendo pneumatos um genitivo de autoria do grego. Pensamento é de que essa santificação advém do Espírito Santo e é por ele operada. Ou seja, quando o Senhor regenera o nosso coração, quando Ele troca aquele coração insensível, aquele coração duro, às vezes a gente não percebe isso, viu, gente? Antes de Cristo, todos nós tínhamos o coração duro. É que a gente olha para algumas pessoas e fala, não, esse tem o coração duro mesmo.
Parece que tem gente que evidencia mais essa dureza de coração. Mas sem Cristo, todo mundo tem um coração duro. Porque o coração está fechado para as coisas de Deus. Não consegue enxergar a verdade. Talvez até perceba de maneira cognitiva, de maneira inteligente, não, faz sentido, né? Mas aquilo não consegue entrar de fato no coração e promover uma transformação, a não ser que o Espírito Santo produza essa transformação. Ele troca o coração, então. Né? Quando o Senhor regenera nossos corações, somos batizados com o Espírito Santo. Somos separados, então, para o Senhor, tornando-nos propriedade dEle. Neste momento, o processo de santificação se inicia por um ato que é de Deus e não nosso. Sendo que durante toda a nossa vida, esse processo se desenvolverá até a glorificação, até o dia que a gente for para o céu. Então, em certo sentido, a santificação também é um ato, porque ela começa com um ato divino. Deus, através do Espírito Santo, nos separa para Ele e já aplica em nós uma dose de santificação. Ele já muda o nosso coração. Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu conto, né? Se contei, conto de novo. A gente estava ensaiando por uma cantata de Páscoa na igreja. Isso nos idos de 1997, 98. O Pedro é pequenininho. Pedro tinha 2, 3 anos, é isso? 4 anos, então 98, 99. Pedro tinha 4 anos. Uma cantata e o Pedro ia ter uma participação na cantata. A participação dele, que era uma cantata encenada, ele ia à frente, né? Era uma peça sobre juízo final, e ele ia à frente e dizia, mais ou menos assim, como eu sou uma criança, não me ajuda aí, né? Isso aí. Mestre, como eu sou uma criança, isso aí. A minha função é distribuir folhetos, enquanto eu entregava os folhetos, o outro servo falava, tenho certeza que cumpri o meu trabalho. E aí Deus, né, dizendo, então, entra no gozo do seu Senhor. Então, todo o ensaio foi assim. Aí, um dado dia de semana, a Cris foi na Caixa Econômica Federal, lá na Avenida Parada Pinto, na Vila Nova Cachoeirinha. Entrou e eu e o Pedro ficamos no carro. Ele falou, pai, já que a gente está aqui parado, por que a gente não trabalha? Foi trabalhar como? Distribuindo folheto. Foi, tá bom, filho, vamos distribuir folheto. E aí começamos a distribuir folheto, na calçada ali e tal. Aí eu vi que o Pedro entregou um folheto bíblico para um homem, e aquele homem ficou ali conversando com ele. E eu ali conversando com outras pessoas, eu percebi, a pessoa que estava comigo saiu, eu voltei lá. Conclusão. Aquele homem começou a conversar comigo e com Pedro, e conversar, oramos com ele, o desafiamos a entregar a sua vida a Cristo, e ele o fez. No folheto tinha um carimbo, é muito comum isso, naqueles folhetos, tem o carimbo da igreja, com telefone e tal, tudo mais. Isso foi no meio de semana. Né? No sábado, a mulher desse homem ligou na igreja. Não tinha culto na ocasião, mas ela falou com a zeladora, tinha uma zeladora que morava na igreja, a Abigail. Né? Aí ligou, falou com a Abigail, falou, escuta, eu quero falar com o moço que falou com o meu marido aí, no meio da semana, o nome dele é Fábio. Não, mas hoje não tem atividade, né? Mas por que o senhor quer falar com ele? Não, eu não sei o que esse moço falou para o meu marido. Mas eu quero dizer uma coisa, minha irmã. Eu sou crente, todos os meus filhos são crentes, toda a minha família é crente, meu marido nunca foi crente. Resistiu aí na igreja a vida inteira. Mas eu não sei o que esse moço falou com ele, eu sei que meu marido chegou em casa e falou, mulher, quando que tem culto que eu quero ir na igreja? Foi na igreja, e na igreja respondeu ao apelo, foi à frente e entregou a vida a Cristo. E ela falou, o meu marido já está diferente. Do meio de semana para cá, meu marido já mudou. Não está indo no bar mais, já falou que não vai beber nunca mais, e que vai na igreja todo domingo comigo, porque ele quer agora viver a vida dele com Cristo. O que eu estou dizendo aqui, eu estou relatando isso aqui, meus irmãos, para dizer o quê? Que o Espírito Santo produz em nós, através de uma ação soberana, santificação. Isso pode ser automático, uma medida de santificação, que é um ato divino, já acontece com o ser humano que é alcançado pela graça de Deus. É claro que a santificação é um processo, que a partir daí há um processo que inclusive é sinergístico, depende da ação
conjunta de Deus e nossa, do Espírito Santo em nós. Há uma parte que diz respeito ao homem no processo de santificação. É por isso que nós somos exortados por Deus, dizendo, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Afastai-vos do pecado e tudo mais. Todas as exortações bíblicas que falam de santificação dizem respeito a uma responsabilidade que é nossa. Mas também é verdade que quando o Senhor Deus, aquele que conhece os seus de antemão, que sabe quem somos, regenera o nosso coração através da ação do Espírito Santo, há uma injeção de santificação em nós. Nós somos separados do mundo para Deus. E a transformação em nossa vida já começa a acontecer ali. Pode ser mais evidente em alguns, pode ser mais lenta em outros. Talvez você já tenha ouvido testemunhos de pessoas que, por exemplo, fumavam, né? Fumavam muito. No dia que entregou a vida a Cristo, não fumou mais. Gente, deixar de fumar é um negócio difícil demais. O vício é um negócio complicado. Mas Deus pode fazer essa obra. Ou bebia, ou mentia, ou roubava, ou, enfim. E automaticamente essas coisas mudam na vida da pessoa. O que Pedro está dizendo para nós é que os eleitos segundo a presciência do Pai também são eleitos para a santificação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem produz em nós a santificação. Nós não conseguimos ser santos sozinhos. Santos no sentido de observar os mandamentos de Deus e de viver uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Não conseguimos sozinhos. Essa é uma ação que, do início ao fim, nós precisamos depender do Espírito Santo. Em terceiro lugar, os eleitos por Deus, que são santificados pelo Espírito, devem obediência ao Deus Filho. Deus Filho exige obediência dos seus. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, então, é indicado o objetivo. A proposição grega eis, creio que é assim que se diz, para, da escolha do Pai concretizada pelo Espírito, é a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. A palavra obediência, quando usada de forma absoluta, sem qualificações, significa, no Novo Testamento, a obediência de alguém que conforma a sua conduta aos mandamentos de Deus, que alinha a sua conduta aos mandamentos de Deus. Neste contexto, deixa entender que, vista pelo lado humano da coisa, a vocação de um homem como cristão encontra a sua expressão na obediência. Nós fomos chamados por Deus para obedecer. Como nós cantamos no hino, né? Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Fomos chamados à obediência. Aqueles, então, que foram eleitos por Deus e selados pelo Espírito Santo, necessariamente precisam obedecer ao Filho. E obediência é um tema caríssimo nas Escrituras, expresso em sua manifestação máxima na obediência de Cristo ao seu próprio Pai. Se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Cristo é o nosso modelo de obediência. Obedeceu ao Pai até as últimas consequências. O texto também faz menção à aspersão do sangue de Cristo. Aspersão, não imersão. Aspersão. Que guarda correspondência com a ideia de sacrifício, um conceito estabelecido desde o Antigo Testamento. Um conceito que nos apresenta a seguinte fórmula: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Cristo
aquele a quem devemos obediência, precisou derramar o seu sangue em sacrifício em favor dos nossos pecados. E nós temos que considerar isso. Assim, a nossa redenção, quanto tenha sido gratuita, nós fomos salvos pela graça de Deus, para nós não custou nada. Mas custou muito caro por nosso Senhor. Muito caro. A nossa redenção custou a vida do Filho de Deus, a vida de Cristo. Por isso, a obra da salvação é uma obra trinitária. O Pai, o Filho e o Espírito Santo presentes na salvação. O Pai, aquele que conhece de antemão e que elege os seus filhos, que escolhe antes da fundação do mundo aqueles que são seus. O Espírito Santo que nos sela, nos batiza no corpo, nos santifica. E Cristo, aquele que derramou o seu sangue por nós, sangue através do qual nós fomos aspergidos, marcados com sangue, assim como os judeus marcados com sangue nos umbrais das suas portas no Antigo Testamento, na Páscoa, nós também fomos marcados pelo sangue de Jesus, e por isso devemos a Ele obediência. Devemos obedecer a Deus, obedecendo a Cristo. Esta é uma das passagens que fala da obra redentora de um Deus triuno em favor do seu povo. É uma delas. E que deve fazer com que o nosso coração compreenda essa verdade. Repito, nós enfatizamos muito a obra da segunda pessoa da Trindade, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falamos da salvação em Cristo, falamos de aceitar a Cristo, falamos que Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, que salvação só em Jesus, só Jesus salva. Mas salvação é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Termino com a citação da Confissão de Fé de Westminster, que, interessantemente, diferente de outras confissões, começa no seu artigo 1º com a Escritura. Normalmente as confissões começam com Deus, a pessoa de Deus. Tá? A Confissão de Fé de Westminster começa com a Escritura, porque não é possível ter uma compreensão correta a respeito de quem Deus é, um Deus trino, e da sua obra triuna em nosso favor, a não ser que seja pela Escritura. Da Escritura decorre todo o entendimento que nós temos a respeito de Deus e de quem somos. Mas no capítulo 2, de Deus e da Santíssima Trindade, a Confissão de Fé assim nos ensina. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto.
Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo culto, todo serviço e obediência que ele há por bem requerer deles. Na unidade da divindade, há três pessoas, de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, nem é gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. É o que a nossa confissão de fé diz a respeito da Santíssima Trindade. Nós vamos encontrar nos nossos catecismos também ensinamentos referentes à Santíssima Trindade, que apontam essas verdades. Nosso Deus, segundo a primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versículos 1 a 2, elegeu antes da fundação do mundo pessoas que Ele conhece. Ele sabe quem somos. Há muito tempo sabe quem somos. Desde sempre sabe quem somos. Esses eleitos um dia foram chamados por Deus e receberam o poder santificador do Espírito Santo, foram selados no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo, que iniciou um processo de santificação em nós, um processo que vai adiante até a glorificação. Estes que foram eleitos, chamados, regenerados, selados, batizados no corpo, também foram marcados com o sangue de Jesus e devem obediência a Ele. Que eu e você possamos conformar então a nossa vida a essa verdade. Possamos honrar e glorificar ao Deus triuno por essa obra maravilhosa, a obra da salvação, a obra da redenção e a própria fé que nós temos. Tudo isso é uma obra trinitariana. Então, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém e amém. Nós vamos orar, meus irmãos. Nós vamos separar do uso comum os elementos da ceia, porque vamos agora participar da ceia. Eu convido os presbíteros aqui presentes, que venham à frente. Quem está aí? Vitor, Hugo.